Olá pessoal, tudo bem com vocês? Isso mesmo, como vocês viram no título do vídeo, perdi meu pai e eu vou explicar um pouquinho pra vocês o porquê de quase um ano de afastamento do canal, o que aconteceu. Eu sei que vai ser mais uma vez eu vindo falar sobre isso, mas é porque realmente foi uma coisa, um ano muito difícil esse ano. Então espero que vocês não reparem no meu cabelo que tá acabado, eu tô de pijama ainda. Tem sido dias difíceis. Mas vamos lá. O último vídeo que eu gravei aqui no canal pra vocês, eu postei em dezembro. No finalzinho de dezembro, né? Eu tava nos preparativos pro Natal. Eu tava toda empolgada pra voltar com os vídeos do canal. Mas eu tive uma surpresa boa, né? Tava fazendo diária, né? Em uma pousada. E eu tinha gostado muito de trabalhar lá. O meu sonho era trabalhar lá. Porém, a pousada tava pra fechar. Então, tipo assim, era só... Se eu fosse fazer, iam ser pequenas diárias, né? Que eu ia fazer. E quando... Ah, começou a chover bem agora. E quando eu tava no dia que eu fui fazer, né? A diária, ali era... Eu achei que ia ser o último dia de funcionamento. Mas aí aconteceu... Deixa eu fechar aqui. Eu fechei a janela, porque daí abafa o som, né? E eu consigo continuar com a boa iluminação. Mas aí, continuando, eu tava trabalhando lá e eu gostava muito de trabalhar lá, de arrumar um emprego fixo lá, mas como tava pra fechar, então provavelmente eles não iam precisar de mim pra nada, né? E quando foi em janeiro, como deu uma esticadinha lá nas obras, tudo, né, que era pra começar as obras, eu fui chamada pra cobrir as férias no mês de janeiro. E eu fiquei super feliz, mas até então era só 30 dias, era só pra cobrir férias mesmo. Mas pra mim já tava bom, porque eu tinha passado o mês todo de janeiro, de dezembro, fazendo entrevista, fazendo teste, e nada dava certo. Eu tava gastando um dinheiro que eu não tinha, porque eu ficava indo fazer entrevista, fazer teste, e no final das contas eu não era aprovada, ou eu fazia entrevista e não era chamada de volta, e isso começou a ser muito frustrante pra mim. Então pensei, que mal vai fazer eu trabalhar por 30 dias, ganhar um dinheiro, né? Eu pensei assim, como é 30 dias, então eu consigo ficar afastada do canal por mais 30 dias, né? Já que eu passei tanto tempo, voltei um tempinho, eu fico mais uns dias e depois eu volto com tudo pro canal, até eu conseguir arrumar um trabalho. Vai ficar com barulho, som de chuva no fundo, eu peço perdão. Só que o meu horário de trabalho era das 6 da manhã às 2. Eu trabalhava de ônibus, então eu acordava às 4:30 da manhã pra chegar lá às 6, né? E aí eu pensava assim, como é de manhã dá tempo de eu gravar vídeo. Só que eu trabalhava no mesmo horário que meu marido trabalhava. E tipo, o prazo de tipo assim, de 1 hora ele tava em casa, porque eu chegava, não, 1 hora não, nem 1 hora, tipo, porque eu vinha a pé do trabalho, que pra mim compensava mais do que vir de ônibus, e ele, como ele vinha de fretado, então eu chegava umas meia hora antes que ele, porque ele saía meia hora depois, né, ele trabalhava até 2:30, e aí ele chegava meia hora depois de mim, e daí só que eu nunca gostei de gravar vídeo com gente em casa, tanto que vocês podem ver que eu tô aqui sozinha agora no momento, num cenário diferente, e com coisas diferentes, né, atrás de mim. Fiquei trabalhando durante esse mês, e quando tava chegando no finalzinho desse mês que eu tava trabalhando, a minha ex-patroa chegou em mim e falou, me apresentou uma proposta de continuar trabalhando lá até o fechamento, que não ia durar 2 meses, eu acho, de trabalho, ganhando o salário que eu tava ganhando, que era um salário ótimo, sabe? Eu não tava tendo desconto, né? Porque eu não era registrada, então era um salário ótimo, eu recebia vale transporte, vale alimentação, sabe? E eu gostava muito do serviço que eu fazia. Só que ela falou pra mim que, infelizmente, ela ia ter que me mudar de horário, porque a moça que eu tava cobrindo férias pediu demissão. E era um horário que todo mundo queria, das 6 às 2. Tipo, você trabalha de domingo a domingo, tem uma folga só na semana, as pessoas, elas almejam aquele horário. Pensa, você entrar às 6, mas 2 horas da tarde você tá livre. Se você quiser sair, não perde almoço de domingo, sabe? É uma maravilha esse horário. E o horário ficou meio difícil, né? Porque aí ficou das 2 às 10. Era um horário, porque, como eu falei, quando eu entrava no trabalho, meu marido ainda nem tinha saído do trabalho. E quando eu chegava do trabalho, meu marido já tava dormindo. Então ficou um horário meio assim que a gente só se via de final de semana, quando ele não trabalhava e nos dias da minha folga. Mas, né, paciência, também não ia durar muito tempo, né, como foi falado. Quando eu comecei a trabalhar nesse horário das 2 às 10, eu pensei em voltar pro YouTube, mas eu tava tentando remanejar a minha vida, como que as coisas iam funcionar. Eu não sei nem, gente, se a imagem tá boa, porque eu troquei de celular. E
sabe? Eu tava tentando remanejar, acertar a minha vida, fazer as coisas funcionarem direito. E daí não demorou muitos dias que aconteceu isso, que eu mudei de horário, o meu pai adoeceu. Meu pai já não vinha bem desde o final do ano passado, mas ele tava levando ainda. Pra quem não sabe, né? Porque eu sei que tem a maioria dos meus inscritos atuais são conhecidos, né? Então as pessoas me conhecem, conhecem a minha vida. O meu pai, ele fez uso de bebida alcoólica por longos anos da vida dele, uso de cigarro também. Ele era etilista e tabagista. Então ele fez por muitos anos, muitos mesmo. E tipo, conforme os anos foram passando, agora ele piorou muito no nível do abuso, né, de álcool e de tabaco. E quando foi em fevereiro, o meu pai começou a apresentar sinais assim, tipo, já da fase final dos problemas de saúde que ele tinha. Porque aí ele passou muito mal, ele não tava conseguindo andar. Nossa, gente, eu não sei porque deu uma coceira no meu olho. Ele caía muito fácil, sabe? E quando ele levantava à noite, teve várias vezes dele cair da cama. Nossa, eu tô com muita espinha. Ai, gente, eu sei, desculpa a minha falta de foco, mas é porque eu tô olhando aqui, eu tô com muita espinha. Mas eu acho que é hormonal e é emocional também. Porque essas espinhas começaram a sair em torno de um mês atrás. Foi no dia 27 não, dia 26, eu acho, de fevereiro. Eu vim aqui ver meu pai, e meu pai, ele tava assim, gente, num estágio assim, sabe? Num estado deplorável, sabe? Ele não tava se alimentando, ele tava muito magro. Eu sempre vinha ver ele, sabe? Só que quando eu comecei a trabalhar nesse horário, começou a ficar meio difícil. Mas nos últimos, antes de acontecer isso, eu tava vindo. Tanto que eu fazia? Eu passava a parte da manhã aqui e ia daqui trabalhar. Mas mesmo assim não era o cuidado que meu pai tava precisando. E tinha outras pessoas que moravam com ele aqui, e essas pessoas não estavam nem aí com ele. Vim aqui, eu almocei com ele. A minha tia veio aqui pra cá também, nesse dia, minha irmã, todo o pessoal visitou ele. E aí, quando foi no outro dia, eu levei ele no postinho, porque ele não queria ir no PA, né, na UPA. Aí eu fui e levei ele no postinho de saúde, e quando eu levei lá, a médica falou pra ele, falou assim, nossa, Daniel, o senhor precisa ir pro UPA agora, porque o coração do senhor pode parar a qualquer momento, né? E aí eu fui e levei ele, e lá foi descoberto vários problemas que ele tinha de saúde, que a gente, tipo assim, tinha alguns que a gente até imaginava, né? Porque nem a cirrose, a cite, né? Que é a barriga d'água, a gente já imaginava. E algum problema cardíaco também, porque o problema cardíaco, ele é hereditário, é da nossa família. Não é só pelo uso de álcool, é lógico que o uso de álcool e o uso de cigarro potencializou esse problema de saúde. E aí a gente levou ele, e aí eu lembro que eu passei por muita dificuldade, porque meu pai foi abandonado na UPA, tipo, pelos profissionais ali mesmo, pela estrutura do UPA, e aí eu entrei, sabe, brigando nas redes sociais, e graças a Deus muita gente compartilhou, muita gente ajudou, chegou no secretário da saúde, eles foram lá pedir perdão pro meu pai pessoalmente, arrumaram um leito pra ele decente, sabe, nossa, foi maravilhoso, assim, sabe, mesmo que eu fosse maltratada por funcionários da UPA, achando que eu fiz aquilo pra ter exclusividade, e eu não tava lá pra ter exclusividade, eu acho que todo paciente, por mais difícil que seja, a estrutura do serviço ali, você tem que tentar dar o básico pro seu paciente, porque o meu pai, ele tava num estágio muito frágil, e ele tava dormindo em banquinhos daqueles de ferro, e aí à noite tava meio frio, sabe, e ele poderia contrair uma doença, poderia contrair uma pneumonia, né, mas graças a Deus tudo foi resolvido. Quando meu pai foi diagnosticado dos problemas de saúde dele, ele passou a não poder ficar sozinho, porque junto com isso também desencadeou uma neuropatia periférica alcoólica. Eu não sei direito assim explicar para vocês o termo correto, mas o meu pai, ele começou a ter limitação da coordenação motora das mãos, das pernas, e ele não conseguia fazer mais nada sozinho, mais nada. Como eu falei, o pessoal que morava aqui com ele não dava a assistência que ele precisava. Então eu tive que conversar com meu marido e falei pra ele, falei, ó, tô indo pra casa do meu pai. Falei, tô indo pra casa do meu pai, até porque o médico tinha falado pra mim que a condição de saúde dele, quando começasse a apresentar os sintomas que ele tava apresentando, ele teria no máximo 1 ano de vida. Então eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu não posso abandonar o meu pai. Eu falei, você tem 2 opções, ou você entra comigo nessa, e a gente cai de cabeça e cuida do meu pai, o tempo que ele ainda tem, que eu esperava que fosse mais, porque tem gente que chega até 5 anos de... 5 anos, né, de passa assim, né, de vida assim, de expectativa.
ou até mais, né? Tem aquelas, né, aquelas pessoas que quebram as exceções, né? Que quebram as estatísticas. E eu achei que meu pai fosse ser uma dessas pessoas, porque meu pai foi uma pessoa que sobreviveu à pandemia, sabe? Sobreviveu a várias coisas no qual ele se expunha muito, por ele não ter o mínimo de cuidado, por ele beber, por ele fumar. Então, assim, foi um milagre ele ter passado por isso. Então eu pensava que por esses problemas de saúde ele também ia conseguir alcançar. E aí eu peguei e falei com ele, falei, eu vou ter que morar com ele, não vai ter o que eu posso fazer. E aí eu peguei e a gente foi bem conturbado pra gente fazer a mudança, porque a gente teve que fazer reformas aqui na casa pra poder vir pra cá. E eu e meu marido trabalhando, então a gente nunca tava nós dois juntos pra poder fazer a mudança. Então ele trazia a mudança todo dia. Quando ele chegava do serviço, ele fazia um pouquinho da mudança. Foi muito difícil fazer essa mudança, foi muito difícil organizar as coisas, mas eu tava aqui pelo meu pai. Porque eu tava me dividindo no começo. Eu acordava de manhã, eu vinha pra cá, ficava aqui com meu pai, fazia almoço, dava almoço na boca, porque ele não tava conseguindo se alimentar sozinho. Aí depois eu saía daqui direto pro trabalho. Do trabalho eu passava aqui antes pra ver se meu pai tinha jantado, pra dar janta pra ele, se ele não tivesse jantado ainda, pra ficar um pouquinho com ele, depois eu voltar pra casa. E todos os dias eu comecei a ficar nesse ciclo vicioso. E quando era dia da minha folga, eu não ficava em casa, eu ficava o dia inteiro aqui, porque eu não queria deixar ele sozinho, né? Eu tinha medo de deixar ele sozinho, dele não tá bem cuidado, porque realmente ele não tava bem cuidado. As medicações dele eram dadas no horário errado. Então eu não comecei a não me sentir confortável. Eu resolvi vir pra cá. Aí, como eu disse pra vocês, conversei com meu marido aceitou, falou que tava junto comigo nessa. E a gente veio pra cá. Como eu falei pra você no começo, foi um começo muito difícil, porque, tipo, eu não tinha nem privacidade com meu marido, mas assim, tipo, eu trocaria isso daí pra ter o meu pai de novo, pra mim não me importou, porque foi temporário. Eu dormia com essa porta aqui aberta, o quarto do meu pai era essa porta aqui. Então a gente dormia um de frente com o outro, também consegui ver ele à noite, porque teve várias vezes que ele quase caiu da cama, porque ele queria levantar sozinho pra não me acordar pra ir no banheiro. Porque eu falava pra ele me chamar pra ir no banheiro. Eu acordava de hora em hora de manhã pra dar remédio pra ele. Então eu dormia com a porta aberta. Depois de alguns meses eu comecei a fechar a porta do meu quarto. Não só por privacidade de casal, mas era às vezes por uma discussão, porque eu não gostava que meu pai ficasse presenciando algumas discussões nossas, brigas, porque também, querendo ou não, eu não posso ser hipócrita de falar que isso não acabou afetando um pouquinho o meu casamento, porque a gente já trabalhava em horários distintos, ele de manhã e eu à tarde. E aí o problema do meu pai, aí eu cuidava do meu pai de manhã e nossa, ele foi um anjo na minha vida. Cuidava do meu pai à noite, né, à tarde pra mim, depois que eu saía pra trabalhar. Eu ainda ficava desesperada, porque eu precisava deixar meu pai sempre um pouquinho sozinho, porque eu saía aqui de casa umas 10 pras 2, mais ou menos 15 pras 2, chamava o Uber pra ir trabalhar, e meu marido sempre chegava em casa 3h30, então eu tinha que deixar ele esse tempo sozinho, e eu ficava com muito medo de acontecer alguma coisa, sabe, com ele. Então eu sempre contava com a ajuda de outras pessoas, pedia pra outras pessoas virem aqui ficar esse tempo com ele, mas, gente, era sempre uma dor de cabeça. Era muito difícil ter uma pessoa que quisesse realmente estar aqui, que quisesse ajudar. E eu ajudei o meu pai por muito tempo, né? Fiquei junto, a gente ficou ali junto, lado a lado, nós dois. Depois, com o tempo, ele foi engordando, né? Que ele tava muito magrinho. Ele foi começando a se alimentar. Ele começou a comer de tudo, começou a beber de tudo, uma coisa que ele não fazia antes, porque quando ele bebia, que ele não gostava de doce, não gostava de nada, sabe? Então ele falava assim, que o básico pra ele era luxo, sabe? Era luxo. E, gente, nossa, eu fiz a maior correria do mundo, sabe? Eu consegui pra ele um benefício assistencial, eu ia com ele em todas as consultas médicas, eu ia com ele em exames, eu fazia tudo pra aquele velhinho, tudo, 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 tudo. Ele, assim, a gente tinha uma relação difícil quando ele bebia, né? A gente se amava muito, mas a gente tinha uma relação difícil porque eu chamava muita atenção dele por esse negócio de saúde. Então, como ele bebia, ele falava coisas assim, né, chatas. E eu, pra não precisar passar por isso, eu acabei me afastando dele. E hoje eu tenho esse arrependimento. Eu sei que eu fiz isso pra me resguardar, porque não era fácil conviver com ele dessa forma, mas hoje eu me arrependo, sabe? Eu queria ter tido mais chance, mais tempo com ele, mesmo que eu tenha sido a pessoa que mais passou tempo com ele nos últimos 7 meses, né? Que ele ficou vivo. Depois disso, o meu pai ele foi internado 2 vezes. A primeira vez ele internou porque ele estava descompensado, ele tinha insuficiência cardíaca, né? Então ele descompensava, ele ficava todo inchado, e aí ele foi internado para fazer compensação do coração. E eu lembro que foi no meu último, na minha última semana de trabalho, eu ia concluir a minha semana, na verdade eu ia trabalhar eu ia trabalhar, acho que era eu não lembro se eu fui na sexta que aconteceu isso, ou no sábado, mas aí eu ia trabalhar no domingo, que era a minha folga, e ia trabalhar
ia trabalhar na segunda-feira, mas na segunda-feira eu ia trabalhar pra ajudar o meu ex-patrão e a minha ex-patroa a empacotar as coisas da pousada pra poder entregar o terreno. E a minha irmã falou pra mim que ele tava no PA, que ele não tava se sentindo bem, que ela levou ele. E lá ele já foi direto pra ser internado, né? E aí me liberaram, né? E aí eu tive que parar de trabalhar. E eu lembro que ele saiu do hospital faltando poucos dias. Eu acho que foi 3 dias, 2 dias pro meu aniversário. Acho que foi de 2 a 3 dias pro meu aniversário. Tipo assim, foi o melhor presente de aniversário que eu tive. Tanto que ele falou assim pra mim que ele não tinha no dia do meu aniversário. Ele falou assim, eu acordei de manhã e ele falou assim, olha filha, eu não tenho nenhum... E a primeira vez que ele me chamou de filha, assim, sabe? Ele falou assim, olha filha, eu não tenho nenhum presente de aniversário pra te dar, mas se você aceitar o meu abraço, né, eu vou ficar muito feliz. Porque ele não tinha dinheiro, né, pra... Ele não tinha dinheiro pra comprar as coisas pra mim, tanto que ele se incomodava muito porque ele queria ajudar em casa e fazer as coisas e ele não tinha dinheiro e eu correndo atrás do benefício dele. Aí, tanto que depois de alguns dias que ele voltou pra casa, né, que ele saiu depois de um mês que ele saiu do hospital, ele conseguiu o benefício dele, ele foi contemplado com benefício. E a gente ficou muito feliz, ele ficou muito feliz, porque ele queria muito me ajudar em casa, ele se sentia incapacitado por não conseguir trabalhar. E eu sempre disse pra ele que eu entendia ele, que não era pra ele esquentar a cabeça com isso. Quando foi em julho, final de julho de novo, eu tive um problema, ele teve um problema mais sério. Ele teve hemorragia digestiva alta, ele teve 5 veias do esôfago rompidas, né? E ele teve que fazer ligadura elástica por endoscopia, ficou na UTI por, acho que sim, uma semana na UTI, e mais, acho que um dia na retaguarda e outro um dia no quarto antes de vir pra casa. E ele ficou lá no hospital nesse tempo. E eu lembro que foi muito difícil, mas ele tava acordado, ele tava falando, ele tava todo serelepe. Ele via as coisas na UTI, saía contando pra gente tudo que tinha acontecido. E aí ele voltou bem pra casa, depois de uma semana, né? Ele voltou pra casa. Nossa, gente, foi muito legal. A gente passou o Dia dos Pais juntos, sabe? Foi o melhor Dia dos Pais, assim, um dos melhores, na verdade, porque eu já passei outros Dias dos Pais bons também com ele, mas foi um dos melhores, assim, sabe? E a gente fez almoço pra ele, sabe? Nossa, foi muito gostoso. Teve outras pessoas, né, também especiais que teve junto com a gente nesse dia. E ele passou, depois teve o aniversário dele, dia 3 de setembro. E aí, quando foi no dia 24 de setembro, o meu pai, ele teve de novo um ressangramento. Só que eu pensei que era das varizes, né, que ele teve. Mas aí a gente levou ele pro hospital, pro UPA, né. E aí a situação tava mais grave, porque a pressão dele não tava se mantendo estabilizada. Aí a gente levou ele aí ele foi levado pra UTI. E lá, pra UTI, assim, provisória, que tem ali no UPA. E aí eles falaram que teria que ser transferido pro hospital, né? Porque ele tinha perdido um volume grande de sangue. Ele foi, né? Só que até então a gente pensou, vai ser as varizes, vai fazer outra ligadura e vai ficar tudo certo. E só que quando ele foi pra lá, ele tava bem, né? Só que não me deixaram me despedir dele. A enfermeira simplesmente foi levando ele, assim, porque falou que ele precisava de monitoramento, né? Ele não podia ficar sem monitoramento, mas ele não tava vomitando mais, ele tava bem. E aí eu voltei pra casa. Eu não queria voltar, né? Mas eu não tinha o que fazer lá. Daí eles falaram que eles iam ligar pra mim, se caso ele melhorasse um pouco e tivesse uma alta, assim, fosse pro pronto-socorro, saísse da UTI provisória e fosse pro pronto-socorro, e do pronto-socorro tivesse alta mesmo, ou se ele conseguisse a vaga no hospital. E eu lembro que quando ia dar meia-noite, faltava 10 pra meia-noite do dia 24 pro dia 25, eles ligaram pra mim pra falar que era pra mim ir pro hospital, né, pra poder levar o documento dele. E aí na hora que eu cheguei lá, eu vi o meu pai de uma forma que eu nunca vi meu pai antes, nunca vi mesmo. Ele nunca esteve do jeito que ele tava. E ele não tava conseguindo abrir o olho direito, tava muito fraco, ele foi reclamando de muito sono. Mais do que ele já tava lá no UPA, que ele não tinha dormido à noite, e aí eu tinha descoberto que ele já tinha começado a passar mal à noite, que ele falou pra mim lá no UPA, e ele não quis me contar nada pra não me preocupar. E aí ele foi pra UTI, e ele passou 13 dias na UTI, e infelizmente ele pegou uma bactéria pulmonar, pelo uso do tubo, né, de respiração. E meu pai veio a falecer no dia 6 de outubro desse ano. E desde então tem sido muito difícil, sabe? Eu tento me manter forte todos os dias, eu tento pensar, sabe? Que ele descansou, que foi o melhor pra ele, porque ele nunca gostou de depender de ninguém. Ele sempre falava que ele tinha um quadro de depressão também, né? O médico até dele falou. E por isso que ele falava que ele preferia morrer do que ficar do jeito que ele tava. E falava que queria morrer logo, ou que queria parar de me dar dor de cabeça e dar problema, mas ele
na verdade, ele nunca me trouxe problema. Eu cuidei dele assim, sabe, gente, com todo o amor do mundo, sabe? Faria tudo de novo. Nossa, tudo, 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 tudo. Faria tudo de novo. E é difícil porque ele era minha companhia. Ele ficava aqui comigo, depois que eu parei de trabalhar, né? A gente ficava aqui à tarde, a gente almoçava, a gente assistia novela, sabe? Vale a pena ver de novo, né? Eu acho. A gente assistia novela. Aí eu dava os remédios dele, depois fazia café pra ele. Eu até comecei a fazer café, eu era uma pessoa que não fazia nem café, gente, pra vocês terem uma noção. Meu marido, desde o começo, sempre foi ele que fez café em casa. Porque como eu não tomo, então eu não sei o ponto que tá bom. Mas eu aprendi pra ele, sabe? E tá sendo muito difícil, porque ele era minha companhia. Hoje em dia, moramos aqui na casa que era do meu pai. Eu, meu marido e minha irmã caçula, por algumas outras coisas que aconteceram. E ela foi pra escola, ela vai pra escola. Ela veio morar aqui antes, quando meu pai ainda tava internado. Só que meu pai não... Foi quando meu pai... dias depois que meu pai se internou, né? Que meu pai foi internado. Que ela veio pra cá, então meu pai nem chegou a presenciar ela aqui. Ele era tudo que ele queria, é que ela viesse morar aqui. Pena que ele não pôde presenciar isso. Mas assim, gente... na verdade, eu me alonguei, né? Na conversa, mas na verdade o que foi pra explicar foi por que eu sumi do YouTube, né? Porque durante os meses que eu fiquei sumida, eu tava me dedicando a ele. E essa casa aqui era dele, né? Então, eu não gostava de expor ele na situação que ele tava, né? Tipo, ele não gostava. Tipo assim, eu tirava foto, gravava ele, mas, tipo, pro YouTube eu acho que era muito invasivo, porque meu pai Malemar sabia o que era isso. Pra ele, o YouTube era só pra escutar música. E, sabe? Então eu não queria expor ele, eu não queria ficar sabe, invadindo a privacidade dele, o quartinho dele, as coisas dele. E eu já tinha vergonha, já tenho vergonha, né, de gravar na frente de outras pessoas. Então meu pai ia me achar uma doida falando com o celular, né? Então foi por isso que eu sumi, né? E eu não sei se eu vou voltar pro canal, gente. Eu vou ser bem honesta pra vocês. Porque eu vou tentar não fazer um vídeo desse de novo, né? Porque eu já fiz aí uns 3, 4 desses vídeos sumindo e aparecendo. Mas eu pretendo não voltar mais com esse, tipo, fazer esse tipo de vídeo. Se eu sumir de novo, eu vou aparecer, sabe? Porque eu acho chato, as coisas mudaram e não estão, né, mais do mesmo jeito. Então, eu não pretendo fazer esse tipo de vídeo de novo pra voltar pro canal. E eu também não sei se eu vou continuar com o canal, tá? Não tenho certeza. Se eu voltar, vocês vão ver notificação chegando, vídeo chegando. E também, se vocês quiserem me acompanhar mais, eu vou tentar ficar mais ativa, pelo menos no Instagram. Que ali é mais fácil, não preciso ficar editando vídeo, tipo, fazendo essas coisas. Mas eu quero muito voltar pro YouTube, gente. Queria muito, mas nesse momento eu não tenho condições de voltar pro YouTube, sabe? Quem sabe mais uns dias que eu, conseguir respirar, conseguir pensar o que eu vou fazer. Porque, como eu disse, gente, pra mim tá sendo difícil porque a minha vida girou em torno, né? Tipo, mudou completamente. Era pra cuidar do meu pai. E hoje em dia eu não tenho mais meu pai aqui comigo. E é difícil porque daí eu fico pensando assim, fiquei me perguntando assim, o que restou pra mim agora? Já que eu não tenho mais ele pra cuidar. Entendeu? Então, como não tenho mais ele pra cuidar, eu tô me adaptando ainda à nova vida, tô me adaptando ainda ao que eu vou fazer da minha vida, como que eu vou fazer, sabe? E eu tenho muita vontade, sim, de mudar, de fazer isso, de fazer fazer acontecer dentro do YouTube e das outras redes sociais, sabe? Sabe, porque eu sempre quis isso, desde sempre, né? Não é de hoje que eu tenho meu canal, não é de hoje que antes de eu começar o canal eu já tentava gravar tutorial pro YouTube, porque eu queria ter reconhecimento, eu queria ser alguém na vida, tipo, eu sempre gostei de ser, eu sempre fui aparecida, né? Então, eu não digo que eu nunca mais vou voltar pra cá, mas nesse momento eu não tenho psicológico pra isso. Mas como eu falei pra vocês, eu não vou fazer mais vídeo de explicação, dando explicação, mas eu vou voltar. Um dia, quem sabe, né? Então, daí vocês me acompanhem lá no Insta, que lá eu vou estar dando atualização, porque lá de lá eu sumi também, gente. Não é só daqui não, de lá eu sumi. Não sumi tanto quanto aqui no YouTube. Lá eu sempre tava postando alguma coisinha, mas desde que meu pai faleceu, eu posto, tipo assim, só fotos do meu pai. Nem no vídeo eu postei nada, assim, do meu pai. Eu só posto nos stories mesmo. E aí é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Mas espero que vocês me entendam, que vocês me compreendam. E vamos seguir a vida, né? Mas é isso então, gente. Um beijo e obrigado por tudo. Obrigado pela falta que vocês sentiram, que vocês sempre perguntavam nas caixinhas de pergunta no Insta onde eu tava, se eu pretendia voltar pro YouTube, falando que adorava meus vídeos no YouTube. E eu sou muito grata, tenho muita gratidão por todo mundo, sabe? Que gosta de mim, que gostava de me acompanhar.
Eu não sei como que vai ser a experiência nessa casa agora, porque é uma casa diferente, né? Eu não sei como que vai ser, porque agora eu moro com a minha irmã, então eu não sei como se ela vai se sentir confortável. Não sei se eu vou me sentir confortável de gravar perto das pessoas, mas eu queria seguir esse sonho, sabe? Porque isso daí me deixou de muita lição. Assim que eu perdi meu pai, sabe? De viver os meus sonhos, de viver minhas coisas. Porque eu sei que ele queria que eu fosse feliz depois de tudo que a gente viveu juntos, né? E eu também tô com esse celular novo, que eu não tô gostando da câmera dele, então eu não sei como que vai ser. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né, de me ver um pouquinho. E que vocês torçam muito por mim, que vocês continuem orando por mim, pra eu continuar bem, tá bom? Mas é isso, vou ficando por aqui. Um beijo e tchau.